São 9h28, voltamos com o Panorama, já está no estúdio com a gente. Como é que a gente vai chamar ele, Clara? Chefe João Chefe Fernandes. João Chefe João Fernandes. Fernandes. Chefe João Viajante Fernandes. desse Eu mundo. estou perguntando por isso, porque a gente não sabe se ele é chefe, se ele é hamburguero, se ele é viajante. Ele é um turista. Desbravador do Eu Brasil. sei te dizer uma Desbravador. coisa, ele é gente boa, isso eu posso falar, tá vendo? E manda muito nos hambúrgueres, isso aí eu garanto pra vocês, viu? Bom dia, João, como é que você está? Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, João, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns por hoje, pelo dia do chefe de cozinha, que traz tanta alegria. A gente, no começo do programa, estávamos comentando sobre a importância dessa data e o quão legal é homenagear os profissionais que fazem isso por prazer, tendo isso como uma profissão, né? Exatamente. E essa semana a gente teve também no dia 10 o dia do cozinheiro. Sim. E algumas pessoas perguntam a diferença entre o chefe de cozinha e o cozinheiro. O chefe de cozinha, ele coordena todo o funcionamento operacional de uma cozinha, desde o estoque até a elaboração, a criação dos pratos e a orientação ali na produção dos pratos. O cozinheiro, ele executa isso, então o cozinheiro, ele reproduz as receitas que foram passadas pelo chefe de cozinha. Só que eu vejo que todo mundo que trabalha com cozinha, eu vejo como cozinheiro. Eu me coloco como um cozinheiro. É unificado, né? Exatamente, e eu acredito que todo mundo que está ali num processo de produção, ali numa cozinha, está cozinhando, trabalha com amor, e é essa que é a grande diferença, assim, esse que é o grande barato da cozinha, o amor. Eu poderia, assim, quando você começou a elaborar os seus sanduíches, obviamente você não começou a elaborar esses sanduíches com base nas viagens que você fazia, isso veio depois, ou foi o contrário? As viagens vieram depois. Primeiro veio a ideia, a vontade de criar os hambúrgueres inspirados nos pratos brasileiros, na nossa cultura, e então veio a ideia de vivenciar a cultura. A gastronomia, ela engloba tudo que está envolvido na produção de um prato, desde os ingredientes da apresentação ou uma bebida que vai acompanhar, e a cultura. A cultura, ela está totalmente entrelaçada à gastronomia. E quando a gente vivencia a cultura, entende os porquês dos ingredientes, mas isso lá no local onde esse prato é consumido e esse prato faz parte do dia a dia, é muito mais fácil eu transformar isso num hambúrguer quando eu entendo os porquês, né? Vivencia ali para poder também trazer um pouco da energia do lugar para aquilo, né? Tentar passar o que você sentiu no momento que você descobriu que aquele prato ali, o porquê daquele prato ser típico, e passar um pouquinho para o outro também. E as necessidades de cada região. Eu costumo dizer, a dimensão do Brasil é enorme, então a gente vê as diferenças culturais, diferenças climáticas, consequentemente as diferenças nos alimentos e nos pratos típicos. Regiões mais quentes vão consumir um certo tipo de prato do que nas regiões mais frias. Isso tudo você só percebe quando você realmente vivencia, quando você está dentro de uma cozinha de um morador de uma determinada região. E quando você se percebeu chefe ou se percebeu cozinheiro? Olha, eu me percebi cozinheiro criança, com 10 anos de idade, eu já me via brincando na cozinha e elaborando alguma coisa. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso de culinária. E desde então eu sempre tive contato com a cozinha. Trabalhei em restaurantes em diversas áreas, que eu acho que isso é importantíssimo até para um cozinheiro. Então eu fui desde ajudante de cozinha, garçom, barman. Então eu entendo um pouquinho de cada função dentro de um restaurante. Isso é importante, porque a cozinha, ela tem que entender o que está acontecendo num salão também. Então todo o sistema é importante. Desde então eu circulei por vários cargos ali, várias funções nos restaurantes, mas sempre rodeando a cozinha. E quando eu percebi que era isso que eu ia fazer profissionalmente, veio o interesse, a paixão pelos hambúrgueres e pela cozinha brasileira e pela nossa cultura, que é riquíssima e onde me dá material infinito para criar. E te faz criar um hambúrguer de caranguejo.
Gente, eu não superei esse hambúrguer até hoje. Você sabe que foi O de bode também. O de bode é maravilhoso. Excepcional. Eu nunca comi bode na minha vida. A primeira vez que eu comi foi numa carne de hambúrguer. Maravilhoso. E esse de caranguejo, ele foi bem inusitado, a criação. Eu tive lá com um caçador de caranguejo no mangue. E é um dos vídeos que tem um visual mais incrível, onde eu improvisei uma cozinha no alto de uma falésia com a praia, na Praia da Pipa ao fundo, assim. E essas viagens e essa brincadeira que eu faço pelos lugares possibilitam isso, mostram o quão fácil é você cozinhar, mesmo sem recursos, usando poucos utensílios, mas é a vontade mesmo de você criar. E eu mostro isso nos vídeos. As pessoas locais que às vezes não têm uma condição, pessoas mais simples que não se veem visitando uma hamburgueria, mas elas percebem que com os próprios ingredientes do dia a dia delas, elas têm a possibilidade de criar um hambúrguer, fazer isso para as crianças e poder também desfrutar desse prato. Agora convenhamos, João, que não é nada difícil você cozinhar com o visual da Praia de Pipa, né? Não é. Mas eu confesso que, apesar da beleza, não foi o cenário que mais me encantou. Eu sempre digo isso em toda a oportunidade, que o sertão, ele me encanta bastante. Então, a gente percebe a simplicidade e a alegria do povo e do povo brasileiro em cada cantinho que eu vou, em cada cozinha que eu visito. E isso é interessante porque nas viagens eu tenho um planejamento ali básico que me orienta no que eu vou fazer para conteúdo do vídeo, mas tudo é meio no improviso. Eu vou conhecendo pessoas, eu vou criando situações e essas situações vão acontecendo até que eu chego numa determinada residência, bato palma e peço licença para entrar com a maior cara de pau e peço para usar a cozinha. E o que a gente percebe é essa magia da cozinha, como o ato de cozinhar une as pessoas. E eu nunca recebi uma negativa num pedido de usar uma cozinha de uma pessoa completamente desconhecida. E eu entro e ali passo o dia cozinhando, conversando, e é onde também as melhores prosas acontecem, é na cozinha. Mas e as viagens? Conta aí, pelo menos, por exemplo, a Cláudia já te fez uma pergunta sobre fazer algum sanduíche de pinhão, ou seja, você já teve que ir lá para Mauá? Sim, eu tenho essa receita do hambúrguer de pinhão. Eu viajo o Brasil inteiro mostrando a cultura e o turismo no Brasil todo. Mas, claro que eu tenho que puxar um pouquinho para a nossa região, que é linda, riquíssima, né? Também, riquíssima. Né? E eu tive em Visconde de Mauá, onde eu gravei a receita com hambúrguer de pinhão. É uma receita bem interessante e esse hambúrguer volta agora, que a gente está na época de pinhão, então ele vai entrar com uma edição limitada. Ele leva pedacinhos de pinhão crocante no meio da carne e um creme de pinhão com queijo. Então, para quem gosta de pinhão, é o sabor de pinhão. Tinha que ser um creme Isso. essa hora da manhã. E fiz um hambúrguer de truta em Penedo, que é tradição comer uma truta nos restaurantes de Penedo, então sempre me pediram também a criação desse hambúrguer. Também tem um hambúrguer de truta, que tem um creme de castanha de caju com queijo também, que estavam falando aí de crocância, essa mistura de texturas, né? Que é muito interessante. Inclusive, toda essa mistura de texturas, isso faz parte da elaboração de vários pratos. Você tem que ter uma textura mais cremosa, uma outra mais crocante, sabores que alternam com acidez e com um adocicado, isso tudo engloba ali. Né? É uma alquimia, né? Vamos a alguns hambúrgueres peculiares que você já fez aí. Vamos lá. Pato no tucupi, que eu fiz em Belém do Pará. É uma receita que eu acho bem interessante. O pato no tucupi eu fiz lá no Mercado Ver o Peso. Inclusive eu usei uma receita, o prato. Primeiro tem que ser feito o prato. O pato no tucupi, como ele é feito lá. E depois eu consigo transformar isso no hambúrguer. E foi uma cozinheira do Mercado Ver o Peso que preparou o pato para eu fazer o hambúrguer. Tem um hambúrguer de búfalo, que foi feito na Ilha do Marajó. Um hambúrguer de jacaré, que eu fiz no Pantanal do Mato Grosso do Sul.
E eu sempre ressalto que o jacaré é proveniente de criatórios autorizados pelo IBAMA, que a caça é proibida. O de pirarucu, que eu criei na Amazônia também, é um peixe que a gente também não tem tradição de consumir pela região, mas é um prato típico lá, o pirarucu de casaca, que eu fiz o hambúrguer. Foi uma experiência também dentro de uma cozinha, numa casa flutuante no Rio Negro. E finalizei a gravação do vídeo com um banho de rio com as crianças, que eu sempre faço isso. Quando eu cozinho, o interessante é que sempre aglomera a criançada, né? E depois a gente tem ali um banquete de hambúrgueres. E eu sempre termino brincando com as crianças, que também é uma parte da cultura e da vivência que eu acho que é enriquecedora. Muito legal. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar, mas a gente vai marcar uma volta sua. Eu agradeço. Eu vou deixar aqui o Instagram para quem quiser conhecer o projeto Viajando no Hambúrguer, está no Instagram. E no YouTube, Viajando no Hambúrguer Brasileiro, vocês vão poder conferir todas as viagens que eu já fiz. Já foram 18 estados visitados e as receitas dos hambúrgueres, está tudo lá no canal. E já tem no TikTok também. Tem também, já estamos começando a brincar nessa área. Obrigado, João, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos. Obrigada, João. Bom fim de semana. Parabéns pelo dia.